Olá turma, sejam bem-vindos à nossa segunda aula sobre planejamento e controle da produção. Nesta aula veremos previsão de demanda. Falaremos sobre o que é o planejamento e controle da produção, os objetivos de um sistema de planejamento e controle da produção, situando o PCP, planejamento, o controle e a previsão de demanda, via séries temporais. E ao final, um exercício. Então, qual foi o início da história do planejamento e controle da produção? Com um pouco de humor. Antigamente era assim. Acredite, eu adoraria tratá-lo como um ser humano. Mas isso vai contra a política da empresa. Felizmente, tal política já mudou. Então vamos agora falar sobre o sistema de PCP, que é o sistema de planejamento e controle da produção. Qual é o objetivo do sistema do PCP? É de planejar e controlar o processo de manufatura, em todos os seus níveis, incluindo os materiais, os equipamentos, as pessoas, os fornecedores e os distribuidores, segundo Corrêa e Genese 2010. O que se espera de um sistema de PCP? Planejar as necessidades futuras de capacidade, planejar a aquisição dos materiais comprados, planejar os níveis apropriados de estoque, programar a atividade de produção, ser capaz de saber sobre a situação corrente, ou seja, a situação atual, ser capaz de reagir eficazmente e ser capaz de prometer prazos. Isso é algo extremamente importante. E por fim, prover informações às demais funções. Então, situando o PCP, nós temos aqui a empresa, nós temos aqui finanças, operações e comercial, e o PCP que está em operações e algumas ramificações: controle, liberação, custo, material, planejamento, programação, e veremos previsão nesta aula de hoje. Então, o processo de decisão no planejamento da produção percorre algumas etapas, as quais, primeiramente, planejamento de recursos, depois, o plano de produção, a programação da produção e, por fim, a liberação da produção. Segundo o Contador 2010, nós temos aqui horizontes. Longo prazo, nós temos aqui a função do PCP, planejamento de recursos. Como produzir? As entradas, pesquisa de mercado e previsões de longo prazo. E nós temos aqui as saídas, que seria a linha de produtos, processo de fabricação, canais de distribuição e políticas de atendimento ao cliente. Agora, a médio prazo, nós temos plano de produção, o que e quanto produzir, previsão de demanda de médio prazo, plano de emprego da mão de obra e a saída, necessidade de materiais, níveis da força de trabalho, planos de estocagem, que é um outro item que nós veremos futuramente, e planos de entrega. Agora, a curto prazo, nós temos entrada, prazo de entrega, prioridade de atendimento, ordem de fabricação, tamanho do lote, agenda de fabricação,
utilização de horas extras em reserva de material. E por fim, no curtíssimo prazo, é onde e quem produzir. Hora de fabricação, critérios de sequenciamento. Nós temos aqui sequência de tarefas, requisição de materiais e ferramentas, designação de tarefas, coleta de dados para controle. Nós temos aqui graficamente. Longo prazo, nós temos famílias de produtos. Médio prazo, nós temos os produtos. Curto prazo, componentes. E curtíssimo prazo, operações. Nosso planejamento, o que se deve fazer, quando fazer, quem deve fazer e como fazer. Objetivos a alcançar. No controle, medir o desempenho, comparar com o planejado e corrigir o desempenho, identificar erros ou desvios. Nós temos aqui os controles mais frequentes: prazo, quantidades produzidas, ou seja, e também as refugadas, horas produtivas e horas paradas, produtividade, despesas e custos, eficiência do operário, da máquina e do material. Então, são abas do controle da produção. Quais seriam as atividades do PCP? Depoimento do Ricardo Pedal. Definição. Definir o MPS, que é o Plano Médio de Produção, as necessidades de capacidade, as necessidades de materiais, o planejamento das capacidades requeridas, o MRP2, que é uma evolução do MRP1. Nós temos aqui a sequência das próximas aulas. Nós veremos carteira de pedidos, previsão de vendas, hoje, depois estoques, MRP, tá ok? São temas das nossas próximas aulas. Fala agora sobre previsão de demanda.